Olá, gente! Espero que estejam todos bem. Estou muito feliz porque a gente vai começar agora essa nossa série, não é, aqui no canal, onde vamos falar de VFX como 3D. Nós já tivemos uma primeira série, não é, onde fizemos, não é, um VFX, mas utilizando Photoshop. Utilizamos alguns hologramas, né? Para quem não viu essa aula, eu vou deixar aqui linkada nessa, então vai ter aí a recomendação do YouTube, vai lá, assiste. Também ficou muito boa, né? Então, nessa primeira aula aqui, desse novo módulo, se podemos assim dizer, a gente vai falar sobre track, tá? Então, vão ser duas aulas, onde eu vou mostrar dois complementos do Blender, não é? Um gratuito e um pago, mas que funcionam muito bem, não é? Que vão te ajudar a fazer o track, não é? Aqui no Blender, inserir os teus elementos de forma, não é, que as pessoas nem consigam aqui distinguir, não é, se é 3D ou se é real, tá? O próprio Blender, né, em si, ele também tem um mecanismo de track nativo, mas muito trabalho e eu não quero vos assustar, principalmente para quem é iniciante aqui da área. Então eu vou trazer já para vocês as soluções mais, podemos dizer, fáceis, encurtar já o caminho para você, para ir já diretamente para os resultados, podemos assim dizer, já conseguir, não é, fazer um track, adicionar os teus elementos e fazer aqueles vídeos virais, não é, para o TikTok, para o Instagram. Eu já estou aqui com o Blender aberto, não é? Eu estou aqui na versão 4.5, né? Se não tens o Blender aí instalado, ele é fácil de baixar, tá? E é gratuito, é só ir no Google e pesquisar por Blender. Escreve Blender e ele já está aqui o site, né, da Open Source. E aqui a última versão que tem disponível oficialmente é essa 4.5, né? Que é esta que eu estou a utilizar. E eu te aconselho a fazer o upgrade se estás numa versão anterior, tipo na versão 3, 4.2, subir para 4.5, porque está muito bom, eles melhoraram muita coisa, está bem mais rápido, né? Porque agora está com Vulkan e tudo mais, e está top, tá? Então, né, já estou aqui com a minha tela, já vamos começar, não é, sem mais enrolação. Como eu estava a dizer, o próprio Blender tem o próprio mecanismo de track, né, que está aqui, é só vir aqui nesse maisinho, VFX, podemos assim, seria melhor assim no inglês, e Motion Track. Tá? Ele traz aqui essa ferramenta. Esta aqui é o complemento pago que eu vou mostrar para vocês numa outra aula. O que a gente vai abordar nessa aula é o primeiro complemento que nos permite exportar o track feito no After para o Blender, né? Então a gente vai precisar do After Effects, né? A gente faz o track lá, e depois exporta para aqui para o Blender e dá a continuidade, porque o procedimento aqui no Blender manualmente é trabalho, é mesmo muito trabalho, tá? Esse complemento é gratuito, tá? Ele está disponível na GitHub, mas eu já vou deixar para você aí o download. Ele está na versão 0.6.1, e essa versão funciona para a versão 4.2 em diante. Quem tem a 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 até o momento. Agora, se tem a 4.4 para baixo, né, usa a versão 0.6.0. Eu não sei se o YouTube vai permitir deixar esse link lá na descrição ou no comentário fixado, mas eu vou deixar aqui os elementos todos para vocês, já com esses mesmos complementos, não é? Porque são dois, um para o After e o outro para o Blender. Então vou te ensinar como vais instalar ele. Eu já tenho eles aqui baixado, né? Essa pastinha aqui você vai ter acesso. Vai ter aqui o vídeo base que a gente vai usar para trabalhar, vai fazer o track, vai adicionar o 3D, vai fazer a iluminação com o nosso HDRI.
tá? E aqui tem o complemento que a gente vai utilizar nesse vídeo. Esta aqui é para o Blender e esta aqui é para o After. Aqui eu já estava fazendo uns testes, não é? Para deixar aqui já tudo bem direitinho para vocês, né? Para facilitar. Então, como é que a gente faz a instalação aqui no Blender desse complemento? Nós vamos aqui em Edit, em Preference, e vamos aqui em Item. E vem aqui nessa setinha e Install from Disk. E vai procurar na pasta onde estiver disponível, tá? Onde nesse caso você meteu, né, após ter feito o download. Tá? Ele está aqui, é só clicar e dar um install e ele vai aparecer aqui, ó, este aqui, Import After Effects Composition. Tá? E aqui fechamos e vamos meter um pause agora aqui no After e, desculpa, no Blender, e vamos passar agora para o After, tá? Vou abrir aqui o After e já volto. Então, aqui no After, né, a gente vai fazer o mesmo processo que é para a instalação daquele complemento, né, que é, nesse caso, ele é um script. Então, como é que a gente vai instalar ele? Eu estou aqui com o After 2025, na versão 2025. Se pudesse usar a versão mais recente, melhor, tá? Vamos aqui em File e aqui em Script, Install Script File. Clica aqui e vai lá na pasta onde você baixou, onde você colocou, tá? E ele vai estar disponível. É esta aqui. E é só clicar, dar um Select. Ela aqui vai me perguntar se quero substituir, porque eu já tenho ele instalado, tá? Eu vou dar aqui um Override, que é para... E ele vai dar aqui, ó, essa mensagem aqui de sucesso. Né? Mas você que vai instalar a primeira vez, não vai aparecer aquela primeira mensagem, vai aparecer apenas essa segunda. Mas depois de ter feito a instalação, você vai ter que ativar uma outra opção aqui também. Vem em Edit, em Preference, General, ele vai abrir aqui as opções, e vem aqui em Script, em Expressões, e ativa esse Hello Script to hide, in the network. O meu inglês acabou aqui. É só deixar ela marcada, tá? Então, esse caminho aqui é a partir da versão 2023, se não estou em erro, ou 2022. Se tiver uma versão inferior, vai ter que procurar essa opção aqui, tá? E marcar ela. E depois de marcar, vai ter que fechar o After e voltar a abrir novamente. E quando abrires e vieres aqui em Script, vai ter já aqui a opção em Export Composition Data to JSON, tá? Que é esse complemento que a gente vai utilizar. Então agora vamos partir para o nosso track aqui no After, não é? Eu vou aqui já em Project e vou trazer o nosso vídeo. Então, conforme eu disse, nós já temos um vídeo aqui no canal que ensina como fazer o track. Eu ali ensino algumas, não é? Umas ferramentas básicas também de como você se mover aqui no After e tudo mais. Então, se não viu, eu te recomendo assistir primeiro, que vai te dar muita base para dar continuidade aqui. Mas aqui também eu vou, né, explicar, não sei dizer o básico, né, para te facilitar você seguir essa nossa aula. Né? Então, aqui em Project, você vai ter essa aba Project, é só clicar com o botão direito do mouse, Import e File. Ele vai abrir uma pasta aqui para você, né? E você vai ter a pasta, né, que eu vou deixar para você baixar e vai selecionar o vídeo, tá? Vídeo base. E o nosso vídeo aqui, clica em Import, ele vai trazer aqui o vídeo para ti. Tá? Nós estamos aqui, para ti provavelmente não vai ter essa aba aberta, né? Vai ter aqui essa aba aqui, não é? É só arrastar o vídeo aqui para baixo, né? Ele já vai criar uma pré-composição aqui para ti. Ou, voltando aqui, não é? Eu clico aqui e arrasto aqui para esse íconezinho aqui dessa composição aqui, ao lado dessa pastinha. E ela também vai criar, não é, a composição para você. Tá? E a aba que a gente vai precisar aqui é essa de Track. Se não tiver aqui para ti, é só vir aqui em Windows e procura aqui Track. Tá aqui, ó. Tá aqui a aba e é só marcar e ela vai aparecer aqui para ti. Tá? Então, vamos clicar no vídeo
e viemos aqui em Track Camera. O que é que ele vai fazer? Ele vai copiar o movimento da nossa câmera, praticamente rastrear o movimento da nossa câmera e vai criar alguns pontos-chave, né? Os keyframes, que vai ser a animação da nossa câmera. E essa animação que a gente precisa, porque nós queremos que o elemento que a gente coloque em cena, não é, pareça que realmente está lá na cena e siga esse movimento da nossa câmera para dar aquele realismo, tá? E não esqueça, dá o Ctrl S, tá? Que é para salvar. Ctrl S e põe aí o nome do teu projeto. Eu vou meter aqui aula track, né? Track after. E vou dar salvar. Após salvar, não é? Então a gente vai agora fazer o nosso procedimento de track. Selecionamos o nosso vídeo e marcamos aqui, ó, track camera. E ele vai abrir automaticamente essa aba aqui para ti, Effect Control, e vai inicializar o track, tá? São 324 frames, então ele vai ter que ler todos os frames, né? Que é para poder criar essa movimentação da nossa câmera. Então, enquanto ele faz aqui o track, nós podemos aqui ver o nosso vídeo, não é? Este vídeo eu fiz a captura com telefone, tá? Não usei câmera, e os vídeos que você vê nas minhas redes eu uso o telefone, tá? E daqui para sim fazer esses trabalhos utilizando o telefone, tá? Então, após ele fazer o track para ti, ele vai mostrar, ó, esses pontinhos aqui, e se você passar por cima ele vai mostrar esse target, tá? Eu vou aqui aumentar o tamanho do nosso target para estar maior, né? Que você consegue ver, né? Nosso target tá aqui. Não? E você vai ver que ele vai criando os pontinhos, né? Ao longo daqui da movimentação daqui do nosso vídeo. Tá? Então, eu vou escolher aqui um ponto, aqui mais ou menos. Um pouquinho aqui, onde ele tenha mais pontos. Tá? E vou, com o botão esquerdo, ó, fazer uma espécie de laço aqui, ó. E ele vai fazer essa seleção desses pontos nessa região. A primeira coisa, depois de fazer o track, antes de exportar para o Blender, não é? Nós já selecionamos, você vai clicar com o botão direito e vai aqui, ó, Set Ground Plane and Origin. Tá? O que isso significa? Isso vai falar, ó, vai falar para o Blender. Aqui essa região é o nosso chão, tá? Então, se você usar simulação, não é, queda de objeto, o Blender já vai entender que aqui é o chão, então os objetos vão cair, ó, nessa direção. Então isso é muito importante quando você vai trabalhar com física, com 3D, tá? Então tem que ter essa, né, já essa configuração a partir daqui. Então, depois de ter feito aí o set ground, né, clica novamente com o botão direito e a gente vai, ó, Create Solid and Camera. Então, ele vai criar um sólido, né? Vocês conseguem ver aqui as minhas leis, uma câmera e um sólido, tá? Então, se eu mexer aqui a câmera, ó, você consegue ver que o meu sólido está lá fixo, ó. Tá? E se nós viermos aqui, clicamos no vídeo, aqui em Effect Control, vier aqui em Advanced, nós conseguimos ver a nossa margem de erro do track, tá? Essa margem de erro, aqui no After, ela varia muito. Tem vezes que a margem de erro, mesmo estando em 1, você consegue fazer, consegue adicionar os seus elementos e ele seguir o movimento, tá? Mas já lá no Blender, isso é muito essencial. Se você conseguir uma margem de erro de 1 pixel, tá mal, tá ruim, muito ruim. Yeah. Se conseguires abaixo de 1, tá bom. Se conseguires 0,5, tá muito bom. Se conseguires uma margem de erro abaixo de 0,5, está excelente. Tá? Então, essa margem de erro aqui de 0,37 para o Blender está excelente. Quer dizer que o nosso objeto na cena não vai ficar a saltar ou a mover, tá? Então, ele vai ficar fixo e vai seguir corretamente aqui
a nossa movimentação. Então, vou pegar aqui já esse plane e vou já trazer ele um pouquinho mais para aqui, porque eu vou querer essa referência lá. Vou rotacionar aqui, você consegue ter esse controle, tá? Vou dar Ctrl Z e vou clicar S aqui, clicando no meu track, vou clicar no meu sólido, vou clicar S, ele vai abrir a ferramenta de escala e vou aumentar a escala do meu sólido, tá? Deixar ele assim, vou clicar aqui fora, nós conseguimos ver, que o sólido está firme, tá? Então, Ctrl S para salvar. Depois de já ter feito o track, já adicionamos o nosso sólido, já adicionamos a nossa câmera, então vamos levar, não é, esses mesmos elementos para o Blender, né, para a gente agora começar a fazer aí os nossos trabalhos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a câmera, com Shift, vai selecionar o track, não seleciona o vídeo, tá? Nós só precisamos da câmera e do track sólido. Selecionamos os dois, vamos em File, lembra do complemento que a gente instalou? Agora vamos utilizar, vamos em Script e vemos a opção Export Composition Date to JSON. Ele vai aparecer essa mensagem aqui para você, tá? A princípio, vai escolher onde vai gravar. Eu vou substituir esse texto aqui, que eu já tinha feito antes, né? Vou clicar para substituir, para ti não vai ter nada. Vais marcar essa opção Work Area e vais também marcar essa opção Export Select Layers Only, exportar apenas as layers selecionadas. Nesse caso que a gente tem é a câmera e tem o sólido, tá? Então a gente vai clicar aqui, em Export e já exportou, tá? Após fazer esse processo, vem aqui em Edit, em Pouch e ao cache. E libera a cache, tá? Porque o After Effects tem essa de consumir muita cache, memória RAM e lá no teu disco, seja um SSD ou HD, tá? Dá em OK. E podemos fechar o After Effects por enquanto, porque vamos voltar depois no final para fazer a nossa composição, tá? Por isso que nós já salvamos o projeto, tá? Então vamos fechar e estamos agora aqui no Blender novamente, não é? Agora vamos trazer aqueles elementos que a gente já exportou, tá? Aqui no Blender, clicamos em A para selecionar tudo que está aqui na Workspace, clicamos X, né? E Delete, tá? Tem aqui um complemento até que eu esqueci de ativar, e aqui, para vocês verem o movimento aqui do mouse, tá? Mas ele tá meio bugado, não aparece os atalhos. Não sei se vai ajudar aí para vocês. Então vamos lá, continuando. Aqui no Blender, vamos em File, e vamos aqui em Import. E vamos aqui na opção After Effects Composition Date Converted. E clicamos. Vamos na pasta onde você salvou, tá? Eu para mim aqui, e aqui nós temos o texto. Clicamos nele e antes de clicar em Import, e não dê 2 cliques, tá? Senão ele vai abrir diretamente já. Mas antes a gente tem que fazer aqui a configuração. A gente marca essa caixinha para usar a comp, né? A resolução que nós estamos a trazer de lá, que é 1080 por 1920 Full HD. A gente vai criar uma nova coleção para não juntar, não é? E a gente vai fazer o ajuste do início para o fim, aqui na nossa timeline, tá? Após marcar os 3, a gente vai clicar em Import AEComp, tá? Você vai ver que ele vai trazer aqui, né? A nossa câmera está aqui, pequena, não é? Mas ainda assim a gente tem que fazer aqui um ajuste. Eu vou pressionar o Ctrl no teclado com o scroll do mouse, vou arrastar para deixar ela assim e vou trazer ela um pouquinho e vou trazer aqui esse 0 para 1, tá? E aí a movimentação da nossa câmera vai começar em 1, porque o Blender não começa em 0, começa em 1. E aqui onde está Start eu vou meter 1, tá?
E agora, né, eu vou clicar em 0 no teclado numérico, aquele que fica à direita. Tá? E ele vai ativar a nossa câmera. Se estiveres a utilizar um portátil, não tem um teclado numérico, é só selecionar a câmera com o botão direito, tá? E aqui vem o Set Active Camera, tá? É só clicar e ele vai ativar a câmera. Outra coisa que a gente tem que se atentar bastante, eu acabei esquecendo, não é? Vou mostrar para vocês agora. O nosso vídeo aqui no After, a gente tem que se atentar a uma coisa. O frame rate, tá? A taxa de frame que o nosso vídeo tem. O nosso vídeo aqui ele está com 30 frames por segundo. Nesse caso, 30 frames equivalem a 1 segundo. É necessário ter isso em mente. Então, a mesma taxa de frames que você está utilizando aqui no After tem que ser a mesma taxa de frames que vai utilizar lá no Blender, senão o teu vídeo não vai estar no mesmo compasso, não vai se acompanhar, tá? Então, é essencial que você preste atenção nesse pormenor. Então, voltamos agora para o Blender. E agora aqui no Blender, a gente vem aqui nessa opção Output, e aqui onde está Frame Rate, a gente muda de 24 para 30, né, que é a nossa taxa de frames lá no nosso vídeo, né, que nós vimos lá no After há pouco, né? Então, nós não estamos a ver o nosso background, não estamos a ver o nosso vídeo, tá? Eu vou aqui encurtar a minha timeline, é só pressionar o Ctrl com o scroll do mouse, você consegue, ó, fazer aqui o ajuste, né? E vamos deixar mais ou menos assim. Então, a gente vai agora adicionar o nosso vídeo de fundo, tá? Como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, na câmera, clica na câmera, ou se para ti não tiver aparecer aí a câmera, aqui nessa mesma visão é só clicar aqui na borda, aqui, ó, e ele vai selecionar, ficou essa laranjinha aí, claro, e a gente vem aqui nesse ícone da câmera, tá? Vai baixar, vem aqui em Background Image, selecionamos, clicamos aqui na setinha e Add Image e vamos aqui em Move Clip e clicamos em Open. E a gente vai agora buscar o vídeo, não é, que fizemos com o Track lá no After, que está lá na pasta material, que eu vou deixar para vocês, para download. E temos aqui o vídeo base. É só clicar e, ó, você vê que o vídeo já aparece aqui. Mas você nota que o nosso vídeo está meio transparente, não é? Então, aqui nessa mesma opção, é só rolar um pouquinho para baixo, nós vamos ter a opção de opacidade, opacity, né? Está em 50, a gente vai deixar em 100, tá? E o nosso vídeo, ó, está aqui agora, você consegue ver aqui, o mesmo movimento que a gente tinha lá no After, já temos agora aqui no Blender. Então, praticamente o nosso track está feito. Mas ainda tem um pormenor. A gente vai ter que ajustar a escala. Tá? Trabalhar com 3D é assim. Então, temos que ajustar aqui a escala do nosso, né, nosso projeto. Por que eu digo isso? Eu vou dar Shift A. Ele vai abrir aqui essa opção de adicionar. Eu vou adicionar uma mesh, eu vou adicionar um cubo. E você vê, ó, o nosso cubo está aqui, foi adicionado, não é? Ó, pequeno aqui. Mas quando eu abro aqui as propriedades do cubo, nosso cubo tem 2 metros. Então, nunca que um objeto de 2 metros tem esse tamanho, não é? Então, a gente vai ter que ajustar isso aqui. Então, como é que a gente faz para ajustar aqui no Blender, não é? Normalmente, eu vou mostrar para vocês depois na próxima aula, quando eu mostrar aquele outro complemento que é pago, não é? Já é mais fácil ajustar, mas aqui também a gente consegue fazer de boa, tá? Então, Shift A gente vai adicionar um plane. Eu nesse plane aqui, ó, vou trocar o nome para Controle. Já pode meter o nome que você quiser, tá? Mas desde que indique que esse plane é que vai fazer o controle aqui, porque vamos controlar a escala, vamos controlar a rotação, tá? Para deixar tudo aqui direitinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos clicar nesse 3D Track, com Ctrl clicamos em Track Solid e com Ctrl também clicamos em Control.
tá? O controle tem que estar com esse laranja mais claro em relação aos outros. Por quê? Porque a gente vai fazer um link, um parent, tá? Em que toda movimentação, toda propriedade que a gente mudar no controle, seja de escala, rotação, afete a câmera ou o nosso ambiente todo 3D aí, mas de forma não destrutiva. Tá? Quer dizer que a gente depois pode ter esse link e os nossos objetos continuam, né, com a mesma base, com a mesma movimentação e não destrói nada. Tá? Então, depois de selecionar tudo aqui, clicamos Ctrl P, Ctrl P, né, e a gente vem aqui Set Parent to Object e setamos. Tá? Vamos agora, clicamos no Control, clicamos S para a escala e arrastamos para reduzir a escala. E você vai ver que o nosso cubo vai aumentando. Eu vou clicar com o botão esquerdo para confirmar e vou clicar novamente desse até o meu cubo chegar num tamanho que eu acredito ser, não é, o real, né? Já que ele tem 2 metros. Esse novamente e eu vou deixar aqui. Boa. E se você está perdido aqui no Blender, nós já temos um mini curso de Blender aqui no canal, onde eu ensino as ferramentas básicas aqui também do Blender, onde você aprende a se mover, a criar objetos, a editar os mesmos objetos, até temos um exercício de modelagem, onde a gente faz um pot lá bonito até um render final, tá? Então, se está perdido, já vai lá ver esse curso e já aprenda também o Blender do zero. Tá? Então, eu vou arrastar ele aqui para ativar essas setinhas, só vir aqui e marca aqui, Move. Tá? Então, vou clicar aqui o meu cubo, né? E vou lhe arrastar aqui um pouquinho. Tá? Mas vocês conseguem ver também que a nossa orientação está meio torta, tá? Então, eu quero que ele seja mais ou menos assim e para aqui. Então, vamos aqui no nosso controle de novo. Clicamos R e o eixo Z, que é para a gente fazer a rotação em Z. Então, a gente, é só endireitar agora aqui. Mais ou menos assim. Eu vou trazer o meu cubo novamente, não é? Eu vou clicar G para mover, Y. Ele vai vir aqui. E G, X, que é para mover no eixo X. E, meu cubo está aqui novamente. Tá? Tem uma coisa que é importante você saber, e isso eu explico também no mini curso, que todos os objetos aqui no Blender, eles têm um ponto de origem. E o ponto de origem desse nosso cubo está aqui no meio. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu trazer aqui para vocês, aqui próximo do nosso plane. Vocês conseguem ver? O nosso cubo tem a parte do meio, né, dividida, uma parte para cima e outra parte para baixo. Então, a gente está trabalhando com traqueamento. E se o ponto de origem não estiver setado na base, não é? Ele vai mover, o objeto não vai ficar fixo. Então é importante também se atentar a isso. Então, como é que nós resolvemos essa questão aqui do cubo? Eu vou clicar aqui nesses eixos, aqui no X. Opa, foi lá longe, mas está aqui, está aqui ele, não é? E vou clicar o Tab. Ou venho aqui, onde está o Object Mode, mudo para Edit Mode. E vou mover ele, para cima aqui, mais ou menos aqui assim. E vou voltar. Você vê que o ponto de origem dele, agora ficou na base. E vou clicar novamente o 0 para ir na minha câmera. E você consegue ver que o meu cubo, está na cena. Está na cena, tal como não é o meu plane, tá? Então, é assim que a gente traz o track lá do After para o Blender. Nós já fizemos esse processo, né? E próximo passo agora, vamos começar a trabalhar no nosso vídeo. Mas antes, não esqueça, Ctrl S, tá? Vamos salvar o nosso projeto, né? Vamos escolher aqui a pasta onde você vai salvar, escolha um nome. Eu vou meter aqui aula de track, né? De track. Blender. Apesar que não fizemos o track no Blender.
Eu vou clicar aqui para salvar o meu projeto, tá? Então já comenta aí se gostou, se tem dúvida, deixa o comentário lá, eu vou estar aqui para ajudar, não é? E responder as questões, que é para poder te guiar e você conseguir chegar nesse resultado que chegamos aqui no nosso vídeo, tá? Então, nos vemos na próxima aula, onde vamos apresentar o próximo complemento também para a Track, mas dessa vez já aqui dentro do Blender. E falou, bons estudos!